Pessoal, vamos fazer hoje então a fibra do coco. Eu vou mostrar para vocês como eu transformo isso aqui, ó, nisso aqui. Isso aqui é um coco verde, tá? A gente tem que pegar ele verde ainda para fazer esse trabalho, seco já não funciona. Para transformar nisso aqui, que é a fibra de coco. Você pode ter visto a fibra aí em algum local, ou para venda, ou na própria internet, um pouquinho diferente dessa aqui, talvez com as fibras um pouco maiores, talvez com ela bem menor, minúscula, parecendo um pozinho. Esse resultado é o trabalho que você vai dar na última etapa, dependendo da utilização que você quer dar para essa fibra. Se você quer utilizar, por exemplo, para substrato, para plantar mudas, substrato, você vai deixar aquele pozinho bem fininho. Aí você precisa triturar isso aqui, ou cortar com uma tesourinha bem pequenininho. Dependendo da utilização, você vai plantar orquídeas, algo parecido, você pode deixar ela maior. No meu caso, eu cortei o coco aqui na sua altura em duas partes, para ficar dessa forma, mas isso aí vocês vão entender mais para frente. Então vou mostrar para vocês como eu faço para do coco transformar nessa fibra aqui. Então, além do coco, a gente vai precisar de 3 ferramentas. Um facão. Facão é melhor do que faca, mas pode ser uma faca também. Uma marreta, também é melhor que o martelo, mas pode ser um martelo. E um local e uma superfície para você bater. Eu estou utilizando aqui um pedacinho de tora de madeira. E um local, ó, onde você possa fazer bastante sujeira, porque isso aqui espirra uns fiapos aqui da fibra, ó, bastante úmido. Então vai sujar bastante tanto o local como a sua roupa. Então tem que ter essa preparação aí também. O primeiro passo, a gente vai pegar o coco com o facão ou a faca e vai descascar. Tirar essa casquinha verde, ó, que tem por fora do coco. Eu considero essa aqui uma das etapas mais importantes, apesar de eu já ter visto vídeo aí do pessoal na internet ensinando a fazer diferente. Fazer a fibra sem tirar a casca. Pela minha experiência aqui, você vai ter bastante dificuldade em deixar a fibra bem soltinha, como eu mostrei aí na parte anterior, se você não tirar essa casca verde. E é muito melhor, muito mais tranquilo e fácil retirar ela agora, com o coco inteiro, em que você pode pegar a faca e fazer esse movimento aqui, segurando aqui com uma mão, né? Eu tô com ela no celular, mas você segura aqui com uma mão e vai descascando, fazendo esse movimento aqui, ó. É muito mais fácil descascar agora do que tentar tirar essa parte verde depois da fibra abatida. Então eu considero essa etapa aqui de suma importância. Além de que a gente já vai estar removendo boa parte do tanino, a gente vai falar isso mais para frente, que é um inibidor de crescimento das plantas, já que está nessa casca, na parte verde. Então descascando a gente vai ficar com esse resultado aqui, ó. Esse aqui é um coco que eu já descasquei. Após o descasque, a gente vai pegar ainda o facão, bater ele aqui, ó, e rachar ele no meio. Transformar em duas partes, duas bandas. Eu já fiz isso com um aqui, vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Então esse aqui é o coco já rachado ao meio. Perceba que ele contém ainda o coco aqui no meio. Essa parte aqui que é o coco. Para fazer a fibra, a gente precisa, aliás, eliminar essa parte aqui. Inclusive, você pode utilizar essa polpa aqui, inclusive na alimentação. Eu não utilizei aqui porque a gente tomou a água do coco e depois deixou ele em ambiente externo. Então, nesse momento que eu já estou fazendo o vídeo, ele já está num estado de querendo começar a decompor, ó, essa parte interna. Mas é uma polpa bem gostosa, inclusive, que pode ser consumida. Então, para retirar essa polpa, o que a gente faz? A gente vira dessa forma aqui a metade, a banda, pega a marreta e dá assim umas 3 marretadas, ou umas 5, de 3 a 5 marretadas, para ele ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo que ele tá meio quebradiço? Ficando assim, você vira, você observa que a parte aqui do coco já está toda quebrada, ó. Aí fica bem fácil remover, você pode remover até com a mão, ou com o auxílio de uma faquinha, ou do próprio facão aqui que a gente está usando, a gente remove aqui, tirando as fibras, deixando só as fibras embaixo, e eliminando aqui, ó, a parte do coco. Aqui está a parte das cascas verdes, ó. Bem fácil tirar, ó, a gente consegue tirar umas bandas até bem grandes. Retirando isso aqui, essa parte do coco,
a gente vai utilizar essa madeirinha aqui, ó. Eu não retirei ainda o coco, tá? Eu tô só exemplificando aqui. Aí a gente vai bater, começando sempre aqui por um lado, ó, pela borda, e dando bastante marretadas assim, ó, bem com calma. É a parte mais demorada, não é trabalhosa, não é difícil, mas é a mais demorada. Uma banda aqui, ó, de coco, a gente vai demorar em mais de 5 minutos. De 5 a 10 minutos, vai depender muito das ferramentas aí, da velocidade que você vai trabalhar. Então você vai bater nela para transformar ela nisso aqui, ó. Isso aqui é uma fibra que eu acabei de abrir ela, ó. Olha o tamanho que fica. Isso aqui é uma banda só metade de um coco. Dá mais de 1 metro aqui, ó, se puxar. A ideia é transformar ela nisso daqui, ó, com a marreta. Isso aqui já é praticamente a fibra do coco. Ela ainda está molhada, então a gente vai passar ainda 2 processos para ela chegar nisso aqui, ó. O primeiro processo, eu pego o mesmo facão aqui e corto essa fibra aqui, ó, em 2 partes, ó. Aqui, aliás, em 3 partes, né? Corto 2 vezes. Aí vai ficar 3 partes. Aqui, mais ou menos, e aqui. Deixando aí de 5 a 6 centímetros de tamanho. Mas por que isso? É porque eu quero usar dessa forma. Eu quero usar uns pedaços menores. Você poderia utilizar assim mesmo. Caso você queira um substrato já bem menor, você pode cortar pequenininho, né? Se você pretende utilizar como um substrato, aquele bem fininho mesmo, tipo uma poeirinha, você pode triturar ele em algum tipo de triturador, ou até cortar com tesourinhas, mas com tesourinhas é melhor aí seco, quando ele já estiver nessa consistência aqui, nesse formato. Como o meu caso aqui eu vou utilizar como substrato na aquaponia, eu vou utilizar dessa forma que eu falei, cortando apenas em 3 vezes. Então o próximo passo aqui é fazer esse corte. E aí depois a gente vai fazer um processo com água, que consiste basicamente em enxaguar essa fibra muito bem em água, deixar de molho inclusive. Mas eu vou preparar a fibra desses outros cocos aqui, e aí eu retorno com o vídeo para mostrar o andamento daí da preparação já com todas as fibras cortadas aqui já, prontas, né, e cortadas aqui nesses pedaços que eu falei. Então eu vou continuar o trabalho aqui e volto para a gente dar continuidade. Voltando aqui, pessoal, para vocês acompanharem nosso trabalho. Terminei de descascar os cocos, tirar a parte externa e verde e a parte interna também, após umas batidas com a marreta. Tudo ali as cascas. Agora vem o trabalho mais importante e que é um pouquinho mais demorado, é pegar essas bandas aí de coco, bater com a marreta até ficar dessa forma aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Vou mostrar aqui o início para vocês, ó. Basicamente é isso aqui que a gente faz, ó. Vamos continuar agora aqui com todos os demais. E daí a gente volta aí quando tiver tudo nesse formato aqui pra gente dar continuidade. Finalizamos aqui então a fabricação da fibra. Esse volume aí, ó, não sei se vocês vão ter uma ideia aí da quantidade, mas dá uns 40 por 25, por uns 30 de altura aproximadamente. É o volume de 4 cocos. Eu tenho mais 2 já preparado, então totalizar 6 para essa nossa experiência aqui do balde holandês. O próximo passo agora é a gente lavar, enxaguar bem essa fibra, com o objetivo de eliminar o tanino, que é uma substância, resumidamente, que inibe o crescimento das plantas, de outras plantas, então a gente precisa eliminar
um pouco do tanino que contém nessa fibra e também de sal. É um material aí que tem bastante sal, então algumas plantas são mais ou menos tolerantes aí ao sal, mas em geral nenhuma tolera em excesso. Então o enxaguar aqui tem essas duas funções, eliminar o sal e o tanino. Como a gente vai fazer esse enxágue? Eu vou mostrar o início de como eu vou fazer na sequência, mas basicamente a gente vai precisar de um balde e de água. A gente vai colocar isso aqui dentro do balde e encher de água. A primeira água que a gente coloca, na verdade as 3 primeiras aí aproximadamente, você vai ter que sentir aí na tua realidade o tanto de marrom que vai ficar essa água. Você não vai deixar de molho, você vai colocar a água no balde, dar uma enxaguadinha, mexe um pouquinho com a mão, ela vai, pelo menos as 2 ou 3 primeiras vai sair muito marrom. Então você já joga fora a água e troca essa água. Faz aí pelo menos umas 3 vezes isso. Se na quarta a água já sair um pouquinho mais clara, não tão marrom, você deixa de molho algumas horas, depois você vai trocando. Ah, quantos dias eu vou fazer isso? Vai depender muito da finalidade que você vai querer utilizar essa fibra. Algumas plantas são mais ou menos tolerantes aí ao sal e ao tanino. Então se você quer eliminar o máximo possível, você pode fazer isso até uns 5 dias, trocando aí pelo menos 2 vezes ao dia a água. Mas não precisa, eu em geral faço aqui 24 horas, talvez um pouco mais, 36, não muito mais do que isso. Após, claro, é esse prévio enxágue aí, que a gente enxagua e troca a água umas 3 vezes já de início. Mexe ela bastante, como vocês vão ver aí, troca a água e daí o molho. Em geral isso aí, 1 dia e meio, eu não tenho deixado muito mais que isso. Mas, como eu falei, depende muito aí da tolerância das plantas que você vai utilizar. Pessoal, eu vou colocar aqui água, já no balde ó, com a fibra. Vocês vão observar aí como essa água já vai subir marrom. E aí a gente vai trocar essa água já de início aqui, pelo menos umas 3 vezes. Aí pessoal, a água subindo, ó, ela já sobe meio escura. Eu vou dar uma ligeira mexida aqui na água, vocês vão verificar como ela vai ficar marrom. Olha aí. Então eu vou mexer um pouquinho mais essa água aqui. Aí trocar, jogar ela fora, colocar mais, fazer esse processo aí pelo menos 3 vezes. Aí pessoal, fiz o enxágue aqui das nossas fibras 4 vezes, trocando a água. Poderia até fazer mais, que ainda está saindo uma coloração aí bem marrom. Mas eu vou parar aqui na 4ª. Agora com essa água aqui, a gente está agora no horário de meio-dia, eu vou deixar até o fim da tarde com essa água de molho, aí eu troco. E amanhã pela manhã eu faço isso novamente. Vou fazer isso 1 ou 2 dias. Em geral é isso, eu levo de 24 a 48 horas normalmente. Depende muito da situação. Isso aqui, como são 4 cocos aqui junto, eu vou fazer, eu acredito, por 2 dias. No anterior, que eu fiz com mais água e eram apenas 2 cocos, eu fiz um pouco menos. Então agora a gente deixa aí essas 48 horas, sempre trocando de 2 a 3 vezes ao dia a água. E ao final desse processo a gente volta e a gente retorna com o vídeo. Pessoal, estão aqui nossas fibras de coco, sequinhas, já prontas para montar aqui no nosso sistema de balde holandês. Da parte anterior aí do vídeo eu lavei essas fibras aqui durante 3 dias, trocando água 2 vezes ao dia. E após isso estendi numa superfície, num piso limpo, deixei no sol para secar. Aí armazenei aqui, depois de seca, nesse isopor. E hoje a gente vai retomar aqui o vídeo para montar o vaso aqui, o sistema de balde holandês com a fibra de coco. Eu vou montar nesse balde aqui, ó, observa, ele está um pouco sujo, ó, porque ele já estava com uma outra planta aqui, estava com argila expandida. A gente vai reaproveitar aqui um balde já montado, o sistema já está rodando. Se você está chegando agora, esse aqui é um sistema de balde holandês, uma das
um dos modelos aí que a gente planta num sistema de aquaponia, que é o sistema integrado aí de criação de peixes e cultivo de plantas. E a gente tem aqui diversos tipos de substratos sendo utilizados para plantio, como caco de cerâmica, aqui, caco de tijolo, pedra brita, argila expandida. Aqui no meio, nessas plantas mais rasteiras, temos areia, carvão. Aqui pó de rocha, que foi o último vídeo aí que a gente gravou. Eu tinha plantado aqui uma berinjela, mas ela acabou não vingando. Então agora eu coloquei um tomate cereja. Berinjela tipo essa aqui, ó. Essa aqui já está um pouquinho mais bonita. Eu acabei de fazer uma aplicação aqui para controle de pulgão, que a gente está com problema aí, eu falo isso no outro vídeo. Então a montagem aqui do balde, chegada de água e saída de água, idêntico ao que a gente já fez nos outros vídeos. Caso você tenha aí curiosidade, não tenha visto, tem vídeo aí no canal explicando como a gente montou. Após o dreno, o cano ali de dreno embaixo, a gente apenas jogou uma camada de argila expandida aqui para auxiliar no dreno. E agora eu vou colocar aqui por cima uma manta para separar a fibra do coco da argila. Eu vou pausar o celular, colocar a manta aqui e na sequência eu mostro. Voltando aqui, pessoal. Então forramos aqui o balde com a manta. Agora a gente apenas coloca as fibras aqui em cima. Pode ser que fique um pouco menos de fibra do que o necessário, porque ela vai... A gente vai colocar ela aqui, ela está bem solta, então ela vai com a água, né? Ela vai acabar descendo um pouco, decantando. Aliás, não é decantando, né? Mas ela vai compactar. Então pode ser que fique um pouco baixo essa quantidade de fibra aqui. Mas aí a gente verifica isso mais para frente. Uma dúvida que você pode estar se perguntando aí, mas isso aqui não vai apodrecer, não vai decompor com água aqui, já que vai estar sempre úmido? Vai. A fibra de coco, apesar de ela ser uma matéria aí natural, né, orgânica, que decompõe de uma forma bem lenta, mas ela decompõe, assim como a madeira. Decompõe também, apesar de ser um processo lento, mais lento. Mas vai ser um teste que a gente vai fazer aqui para verificar principalmente quanto tempo essa fibra de coco vai aguentar aqui, sustentando uma planta, sem, por exemplo, começar a apresentar mau cheiro, ou a decompor a ponto de apodrecer mesmo aqui dentro e evitar a infiltração da água, por exemplo. Isso vai ser uma experiência que a gente vai fazer aqui e verificar se a fibra de coco, nessa situação aqui de plantio, num sistema de aquaponia, se ela funciona ou não funciona. Então eu vou pausar aqui, terminar de acertar a fibra aqui e na sequência eu mostro. Voltando aqui, pessoal, ficou uma altura a princípio bem boa. Já está assim, eu compactei com a mão, né? Já está aqui com a água ligada, começando a umedecer. Provavelmente isso aqui vai compactar um pouco mais, né? Ele vai descer um pouco. Agora a gente vai escolher uma planta aí para inaugurar esse sistema aqui de fibra de coco. Olha aí, pessoal, acabei optando aí por um tomate cereja. Por dois motivos. Primeiro, que é uma planta bem rústica, aí, que se adapta bem aqui no sistema de aquaponia, a gente já tem experiência aí com ela. E segundo, que na verdade era a única planta que eu tinha nesse momento aqui, muda assim, né, pronta para plantio. Vamos observar, ver agora se ela vai se adaptar, se o sistema aqui com fibra de coco vai funcionar, como funcionam aí os demais substratos. E na sequência do canal aí eu mostro para vocês o resultado, dando certo ou não. Se puder, compartilhe o vídeo com seus amigos. Ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a oferecer aí para mais pessoas e para que mais pessoas também tenham conhecimento dessa técnica aí de plantio. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, grande abraço e até o próximo.